Sejam muito bem-vindos, então, papais, mamães, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Eu sou Shelly e aqui nós ajudamos papais e mamães que não sabem nada de inglês a introduzir o inglês na vida dos seus pequenos dentro de casa. E o tema de hoje é: será que meu filho é capaz de aprender inglês sem precisar sair de casa? E sem saber ler, sem saber escrever, né? Porque a gente tem aquilo, nós vamos colocar os nossos filhos para aprender inglês depois que eles já estão na alfabetização, né? Então é uma dúvida, a gente recebeu, nós estamos em movimento nas últimas semanas para algumas pesquisas, né, com as mães, e nós descobrimos que essa é uma dúvida muito comum. Meu filho não sabe ler e escrever ainda, como que ele vai aprender inglês? Até eu realmente pensar como que isso vai acontecer. Mas acontece. E vocês vão perceber que acontece da melhor forma, como se ele tivesse do que se ele tivesse alfabetizado. Então, eu vou mostrar para vocês que é possível sim o seu pequeno aprender inglês sem saber ler e escrever. E isso implica em muito mais vantagens para a criança do que ele já saber ler e escrever. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, e vocês vão pensar, vão responder aí, já que vocês não vão conseguir, ou responde aqui para mim nos comentários. Seu filho não sabe ler e nem escrever, correto? Não sabe. Mas se você mostrar para ele este objeto, ele não sabe ler e escrever, mas se você mostrar para ele este objeto, esse carrinho, ele vai saber te responder que este objeto é um carrinho, mesmo sem saber ler e escrever? E aí, o que vocês acham? Claro que vai, né? Claro que vai. O seu filho não sabe ler, mas se você mostrar para ele uma bola, ele não sabe ler nem escrever, mas se você mostrar para ele uma bola, ele vai saber te responder. Assim, tá? Que acontece também com a língua inglesa. Então, se o seu filho não sabe ler, mas ele sabe te dizer que aquele é o carrinho, ele tem a chance sim. E vocês vão perceber que essas chances de aprender o inglês se tornam muito melhores quando não se sabe ler e escrever. Então, vamos pensar. Ela aprendeu como? O papai ou a mamãe falando para ela. Não ficou falando para ela, isso aqui é um carrinho. Mas no movimento da brincadeira, no movimento do pai com ela, falando alguma coisa de carro, associando nas primeiras brincadeiras, ela absorve que aquilo é um carrinho. Então, se a gente tiver um papai ou uma mamãe que fale palavrinhas com o seu filho em inglês, ele vai conseguir aprender uma nova língua, aprender o inglês? Se o papai ou a mamãe conversar com a criança, falando o nome daquele objeto em inglês, vocês acham que a criança vai conseguir aprender o inglês? Então, se a mamãe souber, o papai souber inglês, for fluente na língua, basta simplesmente, o que esse pai vai fazer? Essa mãe vai fazer? Conversar, mostrar aquele objeto para ele e falar o nome daquele objeto em inglês, né? Agora, e a mamãe, Shellen, que não sabe inglês? Né? Porque quando se sabe, tá mais fácil. E aquela mamãe que não sabe inglês, como é que ela vai falar que um objeto que ela não sabe? Por exemplo, aqui, a mamãe não sabe o que é caneta em inglês. Como que ela vai ensinar para o filho dela? A mamãe que já sabe inglês, ela pode taguear a casa inteira. Então, ela vai taguear a casa inteira e vai mostrar para o pequeno, deixando ele pegar. A mamãe que não sabe inglês, ela vai taguear a casa, ela tem a chance de taguear com as etiquetas da GoTag, que ela tem um QR Code aqui, que no aplicativo a criança consegue ouvir a pronúncia correta daquele objeto. Para as mamães que não conseguem, não sabem, não tiveram oportunidade, não é fluente em inglês, elas conseguem, através da etiqueta dos tags da GoTag que tem o QR Code, ok? Então, e o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, a gente consegue ampliar a base de vocabulário da criança de uma forma muito expressiva. Então, vamos para a lógica do aprendizado. A criança, primeiro, ela aprende falando. Ela fala, depois ela lê e depois ela escreve.
né? Isso existe uma sequência. Criança, primeiro, porque existe muitas dúvidas com o que acontece primeiro. Qual que é o primeiro passo? Tanto para aprender uma nova língua, como para aprender o português. Existe uma sequência lógica. E a gente não pode passar por cima dessa sequência, porque a gente vai prejudicar a criança, porque ela tem uma maturidade que precisa ser cumprida, um ritmo, uma sequência, e aí a gente precisa deixá-la passar por todas as etapas do desenvolvimento de uma forma inteira, não cortar, não atropelar essas fases. Então, muita mamãe tem preocupação da criança começar a escrever. Ah, meu filho não começou a escrever. Mas tem uma sequência lógica. Então, a criança primeiro aprende a falar, depois ela aprende a ler e depois ela aprende a escrever. Funciona assim para o inglês, Shelley? É assim que funciona também para o inglês. Por quê? Porque escrever é mais complexo para o cérebro da criança que ler, que é mais complexo que falar. Então, a ordem lógica, a sequência lógica é falar, escrever, falar, depois falar, escrever, não é? Deu um branco aqui. Porque possui habilidades que a criança precisa passar, certo? A leitura exige habilidades, né, gente? Perceptíveis, que envolve visão, envolve a audição, envolve a interação da letra com o som da palavra. Entenderam? Por que, então, é mais complexo a leitura que a fala? Porque a leitura exige habilidades perceptivas que envolve visão, audição e a interação da letra com o som da palavra. Essa habilidade de ler, ela vem antes, então, ela antevém a habilidade da escrita, que exige uma maior organização e um maior sequenciamento do cérebro. Exige um esforço maior do cérebro. Ele precisa trabalhar mais. Envolve um processo motor. A escrita envolve um processo motor. E tudo que envolve um processo motor, para o nosso cérebro, é mais complexo. Então, a criança precisa realmente passar pela fase da leitura de uma forma íntegra, completa, para seguir, né, para a fase da escrita. E assim, quando a gente começa a ensinar a base, os objetos para a criança, a gente amplia a base forte de vocabulário dela. Então, ela vai falar aquilo, a gente vai conseguir ampliar a base dela. Então, a gente estimula. Como que a gente deve fazer? Estimulando as atividades visuais e auditivas da criança. Estimulando as atividades visuais e auditivas da criança para que elas possam ter um pré-requisito de leitura. Esse estímulo é um pré-requisito de leitura. Depois que ela souber pronunciar, né, de forma correta as palavras, ela vai pronunciar muitas vezes errada e a mamãe fica muito ansiosa com isso. Meu filho não está conseguindo pronunciar, não está passando, não está... Porque assim, a GoTag, ela tem um reconhecimento de voz, um identificador de voz. A criança ouve a pronúncia e ela repete. E a maioria das vezes, a criança não vai conseguir aprender a pronúncia perfeita na primeira vez. Ela não consegue na segunda, ela vai conseguir quando ela repete aquilo várias vezes. Né? E a mamãe fica ansiosa porque a criança não está conseguindo passar naquela sequência de pronúncia. Mas não precisa ter ansiedade. A criança está buscando por uma pronúncia muito perfeita, bem próxima a de um nativo. Né? Então, ela vai pronunciar errado várias vezes? Vai. É natural? É. A gente não tem que ter ansiedade. Deixar a criança pronunciar. Errou? Elogia a criança. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Tem as recompensas? Tem as recompensas. Então, é estimular a criança a pronunciar. Essa é a lógica. Então, a gente consegue ensinar a base forte de inglês para os nossos filhos dentro de casa, com os nossos próprios objetos. Ponto principal da criança aprender inglês dentro de casa é o sentido prático. Ela sabe que ela está aprendendo aquilo por algum motivo. Ela está vendo utilidade naquilo que ela está aprendendo. Então tá, beijos para todos. Beijo.